Vamos falar de TAF? Vambora. Na minha época lá, você tava comentando comigo no telefone, hoje eu lembrei. Sim. Na hora. Tinha um rapaz lá acima do peso, que era 2 barras no mínimo pra ser aprovado. Ele fez 7. Tinha um cara magrinho, mais magro que meu irmão. Cadê o Jean Carlos? Tá aí, não? Vem cá, Jean, vem cá. Só pro pessoal ter uma ideia. Vem cá, Preto, vem cá. Vem cá, chega aí. Olha o Jean ficando famoso aí. Olha isso aqui, gente. Tá vendo? Era mais magro que meu irmão. Tá vendo? Vai lá, Preto, obrigado. Bom que você pode zoar ele que não dá processo. Não dá processo, não dá nada. Então era mais magro que meu irmão. E o cara não deu conta de fazer 2 barras, ele fez 1,5 barra. Então, assim, na hora que você falou, eu lembrei lá na academia de polícia em Belo Horizonte. Eu fiquei assim, falei, cara, porque a gente pensou, esse cara vai voar, vai fazer 20 barras aqui, né? Fez 1 barra, na segunda ele custou e não passou o queixo. O examinador eliminou ele. E aí tinha um outro atrás dele, bem mais forte, mas ele já tinha costume de fazer barra, né, tal, se preparou. O cara fez 7 barras, era 2 mínimo pra ser aprovado, né? E 10 no máximo, pontuação máxima, que equivale a 20 pontos. Fez as 7 barras. Qual que é a dica? O que você vê nesse mundo de concurso? Por que TAF? E agora eu vou entrar no tema polêmico. Você percebeu que ultimamente tem muito candidato infartando na corrida? Por coincidência, hoje eu finalizei a edição de um vídeo que eu gravei ontem para os colegas, né? Porque nós temos o TAF lá também, justamente falando de infarto. E tem pessoas que pensam, mas infarto é coisa de pessoa idosa, não necessariamente. É porque a pessoa nunca passou por uma avaliação cardiológica, que é interessante. É igual ir no dentista. Ah, mas eu não tô sentindo dor de dente. Não, mas você não vai no dentista só quando tá com dor de dente. Você não vai no cardiologista só quando você tá apresentando algum problema. Uma falta de ar, por exemplo, qualquer coisa dessa natureza. É interessante sim fazer avaliação cardiológica e paralelo a isso, muitas pessoas que não conseguem ter uma saúde cardiovascular perfeita, que ocasiona esses quadros, tem uma correlação com o que ele faz também no dia a dia de dieta. Dieta muito lotada de sódio, que proporciona uma hipertensão às vezes não sintomática. Muitas pessoas são hipertensas e não sabem. Excesso de gordura visceral, que a gordura visceral potencializa isso. Excesso de mucina. E existe uma outra substância, e hoje já tem vários estudos correlacionando isso, que é a homocisteína. É uma substância que ela pode provocar lesões nas paredes dos vasos. A gente chama isso de disfunção endotelial. O próprio açúcar faz isso também. Excesso de açúcar tem esse papel de provocar inflamação na parede dos vasos. E ali naquela parede pode ter uma agregação plaquetária, agregação de macrófagos, que são células de defesa, e onde você acumula as placas de colesterol. Então, olha todo o sistema para depois pôr a culpa só no colesterol. E tem gente que é todo inflamado e ele não sabe. Então, se uma placa dessa desloca, ele vai ter um infarto. E muitas vezes um infarto fulminante. E é novo. Um infarto isquêmico. Só para você ter uma noção, eu sempre peço um exame que é a ultrassom de abdômen. O que é o foco? Olhar órgãos como fígado, rins, pâncreas, a própria vesícula biliar, mas também dá para avaliar uma artéria imensa que nós temos aqui chamada artéria abdominal. Esses dias eu avaliei um colega, inclusive polícia, novo, e não é obeso nem nada, ele está com várias placas ateromatosas, são placas de gordura nesse vaso. Nossa, e é um vaso muito calibroso. Como que ele saberia isso? Então, essa pessoa, se ele não remover essas placas, corre-se o risco dessa placa deslocar, ela entra em toda a ramificação do coração, porque o coração ele tem uma circulação própria, que são os ramos coronários. Se entupir uma coronária dessa, ele infarta. Aí a pessoa fala, não, mas o cara não tinha nada. Tinha. O problema hoje, Oliver, é a falta de checagem. Eu sempre falo, é necessário fazer exames. Muitas vezes eu até sou alvo de crítica, porque muita gente fala, não, mas você está exagerando. Eu não estou exagerando. Se você pensar um celular, uma câmera dessas daqui, ela é complexa? Sim, o ser humano é muito mais. Então, às vezes, passa muitos anos sem fazer nenhum exame, e aí vai fazer um TAF, ele tem toda uma estrutura pronta para infartar e ter problemas. Mas por quê? Porque ele acha que é bobagem fazer exames, ele acha que é bobagem fazer uma avaliação nutricional. A gente chama isso de rota. Às vezes o navio, ele está na direção dos rochedos. Se você não mudar a rota dele, ele vai colidir. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas ele vai colidir. E o TAF, né, você contando essa história, parece que ele estava lá no meu TAF também. Quando eu fiz o TAF, fui criticado, muita gente falava assim, não, Elmar, pra que essa palhaçada? Porque eu corria o tempo todo, treinava, eu sempre fui pesado, sou negão, não sou bom pra correr longas distâncias, mas eu treinava, e muito, treinava na região do quartel, tinha uma pista de atletismo, passei a ir pro batalhão, morava longe, mas eu passei de bicicleta pra treinar, porque o TAF na minha época ele era classificatório e pontuava, ele era eliminatório e classificatório. E Deus me abençoou, na época eu fiquei em primeiro lugar do estado do Pará, então eu fui lá pra frente. Então até financeiramente falando e o tempo de promoção, isso me ajudou, porque eu tava mais ou menos no meio da turma do concurso, eu fui lá pra frente por causa do TAF. E aí muita gente não acredita nisso. Nós falamos aqui no início, e eu vou repetir,
Uma das partes do concurso onde você já tem o gabarito, tem a cola, é o TAF. Tá lá escrito, olha, são tantas barras, são tantas flexões, isso e aquilo. E as pessoas pagam pra ver. E você perguntando por que a pessoa não consegue fazer barra? Por incrível que pareça, a barra pode ser uma pessoa leve, mas ela é um exercício complexo. Você engloba uma série de grupos musculares, até os flexores dos dedos. Tem pessoa que não suporta o peso do corporal dele, por não dar conta de fechar a mão e permanecer ali. Aí vem músculo do antebraço, vem ombro, tríceps, bíceps, o dorsal, e a pessoa não treina. Tem gente que desloca o ombro fazendo barra. E o da mulher, né, que é uma barra geralmente diferente, a pessoa só Fica passa, ali, né, fixa. fica estática. Eu também vi pessoas sendo eliminadas. Corrida, então, nem se fala. O que o candidato tem que pensar? Tem que tirar tempo para estudar? Tem que trabalhar? Tem. Mas não espere passar na prova. Nossa, beleza, fui aprovado, agora eu vou treinar. Eu canso de ver colegas meus personais que comentam isso comigo, eu vejo no consultório também. Muitas pessoas nos procuram para consultoria nutricional, que é importante para o TAF. Não adianta nada, o camarada tá ali treinando e tá comendo de qualquer forma. Esse excesso de peso, pensa uma pessoa que deveria estar com 70 quilos, tá com 100. E tem o MC também, né? Opa! Lá reprova também. Reprova. Por incrível que pareça, eu tocou num assunto interessante. Eu sempre falo, Oliver, que a ciência, ela caminha de funeral em funeral. Todas as ciências. A ciência da saúde não é diferente. O que eu quero dizer com isso? Hoje, descobre-se um determinado fator, de repente aquilo é uma verdade até hoje. Mas com o passar dos anos, vão surgindo novos estudos, vão mostrando que aquela verdade já não é uma verdade tão verdadeira, vamos falar assim. E aquilo vai deixando de lado. O IMC, por incrível que pareça, é usado até hoje. Eu, por exemplo, se eu fosse fazer um concurso público, Você estaria fora. Estaria fora. Hoje eu tô com 108 quilos, eu não sou alto, eu peso 1,78 m. Então, o IMC, ele não contempla o que nós temos de composição corporal. Ele contempla somente dois fatores, que é o peso e a altura. Então, tem pessoas que naturalmente têm uma ossatura mais pesada, ele tem mais massa muscular, e ele simplesmente depois tem que estar entrando com recurso. Tem. Isso é um absurdo. É um absurdo. Né? É algo que eu acho que já deve estar tendo algum movimento para mudar isso, porque não faz sentido. E nas carreiras policiais isso acontece muito. A pessoa já tem uma compleição física, aí depois fica lá gastando dinheiro, acionando a justiça, dando trabalho. Sem precisar, porque o IMC não serve como base. Por que então não faz uma bioimpedância? Ou uma outra avaliação que vê a composição corporal. Porque, de fato, para certas funções, a pessoa não pode ter um peso muito fora do padrão, desde que seja em gordura. Então, o conselho que eu deixo para quem está estudando para o concurso, não deixe para treinar somente depois que for aprovado. Não dá tempo. Ainda mais quem nunca praticou exercício físico. Infelizmente, pode ser reprovado no TAF, sim.